boa tarde. Eu já começo fazendo uma pergunta para você na nossa live de hoje. Você se sente que é responsável pelas coisas que estão acontecendo com você ou que as coisas simplesmente acontecem? Você está no controle da sua vida ou tudo acontece por acontecer, por simplesmente acontecer? Hoje, a nossa live, aliás, o mês de fevereiro e março, nós vamos estar falando sobre como assumir o protagonismo da nossa vida. Você ser o responsável, tomar as rédeas da sua vida. No mês passado, nós falamos sobre prosperidade. Nós falamos sobre as crenças limitantes relacionadas à nossa prosperidade. Os relacionamentos relacionados à nossa prosperidade. A conexão da alimentação e prosperidade. Esse mês, nós vamos falar sobre o protagonismo. Se você é o protagonista da sua história, é o protagonista da sua vida, ou são as pessoas que comandam você? A Rota Terapêutica já entrou aqui, a Jocasta. Por favor, quem for entrando, for chegando, compartilhe essa live, por gentileza, porque o tema vai ser fantástico. E nós estamos aguardando vocês aqui. Então, o protagonismo das nossas vidas somos nós que somos responsáveis por ela. Somos nós que somos responsáveis pelos nossos atos. Enquanto as pessoas vão chegando, nós deixamos aqui para vocês uma pergunta, logo no início da live. Você sente que está no controle da sua vida ou simplesmente as coisas acontecem? Você sente que está no controle da sua vida ou simplesmente as coisas acontecem? Ou seja, como que é o nosso protagonismo? Como que é ser protagonista da nossa história, dos nossos desejos, dos nossos sonhos? Como que isso é feito? Nós estamos aguardando vocês chegarem. Hoje é sexta-feira, 19 horas no Brasil e 5 às 5 da tarde aqui no Eastern Time, aqui na área da Flórida, de Massachusetts e toda essa área. Vou ver a solicitação. E essa live vai ficar gravada. E nós vamos dar continuidade, nós vamos estar falando do assunto com vocês chegando ou não. Por quê? Porque o importante é que essa live fique gravada. Ô, Jocasta, você tá boa? Já compartilhamos, certo? Eu estou falando aqui, Jocasta, já dei a introdução, que mês de março é mês do protagonismo. Então você vai falando um pouquinho, enquanto eu vou jogar o link nos grupos, ok? Você já jogou aí nos grupos que a gente já faz? Não, outros grupos. Outros, não sei se você vai fazer? Ótimo, perfeito. Então, eu vou estar mandando o link para eles. A gente estava falando mais sobre protagonismo. E eu fui falar, vim atrás de mais informações sobre isso, né? Por quê? Porque a maioria dos clientes que a gente começa a trabalhar, eles estão como? Estão em dor, estão em sofrimento. Por quê? Porque estão na condição de vítima. Alguém está vivendo a vida dessas pessoas por ela. E aí a gente começa a trazer essas pessoas para a terapia e começa a trabalhar essas dificuldades que ela tem. E ela começa a tomar a vida dela novamente para ela. E isso, para a gente, é uma satisfação muito grande.
Eu lembro, Rosângela, que quando eu comecei o meu processo terapêutico lá no início, eu tinha muita dificuldade em saber o que, que eu queria da minha vida, porque, tipo, eu já tinha colocado metas na minha vida, né? Eu ia estudar, terminava o meu estudo, eu ia trabalhar, casar e construir uma família. Só que não passava disso. E aí, depois que eu vi, né, que as coisas não eram dessa forma e eu vi assim que eu ia precisar de mais coisas, mais informações e tal. E quando eu conheci a terapia, da forma que vocês sabem que eu fiquei e tal, foi que eu percebi que eu não estava vivendo a minha vida. Eu estava apenas seguindo vidas, as escolhas das outras pessoas. E dá uma frustração na vida da gente, né? Quando você vê isso, dá uma frustração, porque o que que eu quero então? Onde é que eu tô fazendo? O que que eu tô fazendo que eu ainda não quero? E aí é um processo que chega assim, dá uma tristeza, porque quando você passa a sua vida toda vivendo a vida pelos olhos dos outros, você tem medo de viver. Não é isso? A Simoneide entrou, a Solange entrou. Então, só para pegar o seu raciocínio, a pergunta que nós fizemos no início da live é o seguinte: você sente que está no controle da sua vida ou as coisas acontecem por acontecer? Então, quando nós vamos falar sobre protagonismo, que vai ser o tema do mês de fevereiro e março, hoje nós vamos falar de autorresponsabilidade e da lei da clareza. Então, o que é ser protagonista? O que é protagonismo? É você tomar as rédeas da sua vida. É você fazer as coisas consciente. E é você fazer as coisas com intenção. Não é fazer por fazer. Não é deixar ser levado, igual a Jocasta está falando, que deixou ser levada. Ela deixou ser levada pelo o marido, pelo um familiar, você deixa ser levado pelo trabalho. Então você tem que tomar as rédeas da sua vida. A Simoneide, ela é uma comediante, ela é uma artista. E agradeço muito porque ela é coautora do nosso livro. Aqui, ó. Já está até aqui com o endereço para mandar para você, viu, Jocasta? Lindo! Isso aqui foi feito com intenção. Alguém teve a intenção, alguém teve a vontade. Agora, nós sofremos influências externas e internas, nós sofremos. Mas só que a gente tem que analisar, você tem que tomar as rédeas da sua vida. Você tem que ser o protagonista da sua história. Eunice Santana está aqui, obrigada, Eunice. Minha querida Rosilda chegou, entende? Então, ser protagonista significa o quê? Tomar as rédeas da vida. Não é simplesmente falar assim, tá bom, eu vou fazer. Mas e a intenção? Você tem que fazer escolhas conscientes. A escolha de fazer uma viagem, a escolha de mudar de trabalho, a escolha de mudar de profissão, de carreira. Você vai receber influência, igual eu estou falando, influência externa? Vai, mas você tem que discernir, você tem que avaliar, você tem que pensar. Não é como dizia minha mãe, Maria vai com as outras, a fulana de tal, Maria vai com as outras. Gente, a gente fica queimado. Quando a gente não tem decisão, quando a gente é fraco, todo mundo sabe. Já reparou? E faz bullying, né? Põe apelido. Fulano de tal, a Maria vai com as outras. Tudo que você fala, ela faz. Tudo que o fulano fala, ela faz. Você fica desacreditado, você perde autoridade. Porque você não está sendo protagonista. Eu até pratiquei essa palavra, porque o pro, para mineiro, nossa, o pro
é meio complicado, porque a gente está sempre reduzindo, né? A gente for falar protagonista, protagonista. Então, assim, você tem que tomar atitudes, você tem que agir com intenção. Até para cometer um crime, você tem que ter intenção para o crime ser doloso. O fulano teve a intenção de matar. E quando não teve a intenção, ele é culposo. Ele não teve a intenção de matar. E aconteceu por quê? A criatura estava despreparada, imprudente, negligente, tem a parte da imperícia. Vou entrar aqui na. Se a Eloá estivesse aqui, ela já ia entrar no direito. Eu sou formada em direito. Eu trabalhei na Secretaria de Segurança Pública. E na Secretaria de Segurança Pública você trabalha com o crime doloso e o crime culposo. Na área que você estava numa delegacia de polícia, então você tem que entender, um com intenção e o outro sem intenção. Isso aí é só um exemplo simples para você entender. Uma pessoa, quando ela entra numa casa para roubar, que é um latrocínio, ou para furtar, ela teve a intenção. Uma pessoa, quando tem um acidente de trânsito, que ela atropelou a pessoa por uma imperícia, por uma imprudência, ela não teve a intenção de matar. Então, se você vai olhar agora para o lado positivo, você tem que ter essa intenção. Porque imagina você ter a intenção de mudar de carreira, a vontade de mudar de carreira, para não ficar no sonho, ser o protagonista da sua vida. Aí você vai entrar no quê? Na parte do êxito, na parte da sensação de poder ter controle daquilo, de poder fazer, de poder realizar. E aí eu pergunto para vocês, quais são as áreas que precisam de protagonismo na sua vida agora? Se você tiver papel e caneta, anota aí. Quais são as áreas em que eu preciso ser protagonista na minha vida? A área financeira, na minha área espiritual, na minha área sentimental, no meu relacionamento em casa, relacionamento abusivo, em que o outro é que está contando a sua história, o outro é que está fazendo você fazer, o outro é que está te controlando. Olha, nós aceitamos discussão, opinião aqui. Vocês podem escrever e perguntar. Você concorda comigo, Jocasta? Se não concordar, tá tudo bem. Plenamente, né, Rosângela? E é justamente nessa parte, né, que eu estava querendo chegar, que é justamente quando tomei a decisão de fazer diferente. Só que aí não é fácil você fazer diferente, mas é preciso você fazer diferente. Porque quando você começa a dizer que vai mudar de carreira, você já está começando ali a querer pegar aquela parte para você, já está querendo ser protagonista da sua vida profissional. O que eu vou fazer para me chegar até lá? Vai tomar decisões, porque também, como você falou, a transição de carreira ela é muito difícil e ela é necessária para a gente. Quando eu fui fazer essa questão de transição de carreira, Rosângela, eu me lembro que eu fiquei perdida. Nossa, como é que eu vou fazer uma coisa assim, que eu vou trocar de carreira, sendo que já faz tantos anos que eu faço só uma coisa só? Tempo. Mas é preciso a gente tomar a decisão de querer fazer. Nessa parte de você querer ser ter essa profissão, ser protagonista, você está começando a pegar ali, você vai começar a se formar. O que eu vou precisar fazer? E também já entra na clareza, não é isso, Rosângela? Isso. E Saber aí, o que você vai fazer. isso mesmo. Porque aí nós vamos entrar na lei da responsabilidade. Ninguém, preste atenção aqui, ninguém é responsável pelos seus resultados, além de você mesmo. Porque é você que tem que ter a responsabilidade, a alta responsabilidade. Então, quando a gente
vai entrar na autorresponsabilidade, na lei da autorresponsabilidade, a gente quer trazer o seguinte: eu sou responsável pelos resultados que acontecem na minha vida. Então, nós vamos falar de 5 princípios. Eu trouxe para vocês, eu e Jocasta, nós trouxemos 5 princípios. Um deles, se algo não está bom, a responsabilidade é minha. Se eu quero algo diferente, eu preciso agir diferente. Se eu quero mudar de carreira, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Por exemplo, eu estava trabalhando na Secretaria de Segurança, eu precisava de melhorar. O que eu fiz? Eu fui fazer direito, eu fui fazer universidade, eu fui fazer uma faculdade. Era difícil? Era. Hoje, no Brasil, cada esquina aí tem uma escola. Está muito mais caro. Tá caro? Tá. Mas sempre foi caro estudar no Brasil. Sempre foi muito caro. Aqui nos Estados Unidos não é diferente. Só que aqui você vai, se você é residente, você mora aqui há muito tempo, você vai num community college e lá você paga menos, tem curso diferente, você consegue bolsa na universidade. Mas para um americano estudar, numa universidade, fazer um curso grande, um curso assim de doutorado, um curso grande, vamos dizer de direito, de medicina é muito caro, de odontologia é muito caro. Eu sei porque eu tenho uma prima que a filha dela está na universidade fazendo odontologia e mora lá ainda. Então é muito mais caro quando você tem que alugar um apartamento ou do lado de fora, porque a maioria para dormir nas universidades é meio complicado. Então, se você quer algo diferente, você tem que agir de forma diferente. E nada acontece, anota isso aí, nada acontece na sua vida sem a sua participação. A única coisa que eu estava pensando aqui, o que pode acontecer na minha vida sem a minha participação? Um desastre, não é isso? Um desastre natural. Pode acontecer um desastre e sair levando tudo. Não teve minha participação. A não ser que eu me coloco em condição vulnerável. A não ser que eu me coloco numa posição em que eu sei que pode acontecer uma enchente, um desastre, eu vou morar lá na beira do rio. Aí eu me coloquei numa posição vulnerável. A cada caso é um caso. Os meus resultados refletem as minhas escolhas e atitudes. Isso aqui é muito forte, gente. Tudo o que é resultado, mesmo que seja com o abusador, mesmo que seja profissional, mesmo que seja no trabalho, eu fiz escolhas. Eu tomei atitudes, eu fiz escolhas. Eu tenho responsabilidade naquilo ali. Nós temos que parar de sair do estado de vítima, de vitimismo. Nós temos que tomar as rédeas, porque a diferença é de uma pessoa que age com responsabilidade, que esse aí é um exemplo prático que nós podemos dar, uma pessoa que age com responsabilidade e uma pessoa que se coloca no papel de vítima o tempo todo. E o que você pode fazer para mudar isso? Ao invés de você procurar culpados, você tem que colocar na sua mente: o que eu posso fazer para ser protagonista na minha vida, para assumir a autorresponsabilidade da minha vida, ao invés de procurar culpados? Então, os meus resultados refletem nas minhas escolhas, nas minhas atitudes. Você fez escolhas. Então, o Harrison, que acabou de chegar, o Harrison está lá em Canéric, nós estamos falando aqui, Harrison, dos princípios de autorresponsabilidade. Nós comentamos, eu vou ler um por um, que é para você que chegou agora entender. Se algo não está bom, a responsabilidade é minha. Eu já até gravei isso aqui. Se algo é diferente, se eu quero algo diferente, eu preciso de agir diferente.
ninguém fará por mim aquilo que eu preciso fazer. Harrison, ninguém vai fazer para você aquilo que você precisa fazer. E tudo que acontece na sua vida tem a sua participação. Teve a sua participação. E os seus resultados vão refletir nas suas escolhas, nas suas atitudes. Se você agora faz escolhas boas, se você tem atitude, você vai ter resultado. Porque vai refletir ali. É o que você faz, é a sua atitude, é o que você escolhe para fazer, é o resultado que você vai colher. Vou dar um exemplo de relacionamento. Quando você escolhe estar em grupos, se relacionando em grupos, com pessoas negativas, com pessoas doentes, com pessoas que usam produtos ilícitos. Resultado vai refletir em você. A escolha é sua de estar ali. Enquanto você procura um ambiente salutar, um ambiente intelectualizado. Por exemplo, eu gosto de ler. Eu não posso estar lidando com uma pessoa que não lê. A Jocasta gosta de ler. A gente se dá bem. Dividindo as coisas com a outra. A Rosilda gosta de ler. A gente vive comprando curso, né, Jocasta? Mas você entende, Jocasta, que tudo que aconteceu na sua vida teve a sua participação? Sim, todas as coisas que eu escolhi, teve a minha participação. Quando a gente começa a ver isso e trazer essa autorresponsabilidade, é tão interessante, Rosângela, pra gente, tanto pra nossa mente, né? Porque, tipo, quando a gente começa o processo, vem pro processo, e aí a gente começa a perceber que tudo é nossa autorresponsabilidade, tudo que acontece é minha responsabilidade, até a nossa dinâmica muda. Eu passei pela questão da desintoxicação. Porque você falou que a gente gosta de estudar. Eu sou muito CDF, né? Mas eu troquei o tempo inútil por tempo útil. Parei de estar na tela do celular. Você passa aqui no celular, quantas horas você passa? Eu passava muito tempo no celular. Parei com isso, fiz essa desintoxicação. Hoje eu uso o celular para trabalho e comecei a ler. E você vê a diferença. E como você fala. E uma coisa que me chamou muita atenção, Rosângela, que um desses cursos da nossa vida, a gente teve um desafio que era passar uma semana sem reclamar. Além das pessoas, né, próximas da gente, nossas atitudes pessoais. Passar uma semana sem reclamar. E nessa semana sem reclamar, eu achei que eu ia tirar de letra. Porque isso mesmo. Quando eu comecei, foi a coisa mais difícil que aconteceu. Cara, quantos vícios a gente tem que a gente não percebe. Aí, quando a gente fica diante de um desafio, aí a gente começa a se enxergar. E essa questão de não reclamar também traz pra gente muitas energias positivas. A reclamação, achar que a responsabilidade é o do outro, faz com que a gente perda energia. E aí eu comecei a trocar muitas coisas na minha vida. Não foi muito fácil, porém foi muito preciso. E todas as coisas que eu escolhi para mim vieram coisas diferentes. Fui começando a me agregar com as meninas, comecei a pegar esse ritmo, né? E comecei a trabalhar de uma forma diferente. Os cursos que a gente faz ao longo da vida vai trazendo muitas conexões com a gente boa, não é, Rosângela? Isso. Positivo. Porque através dos cursos, conheci a Rosângela, a Rosilda, e a gente continua fazendo várias outras coisas e vai deixando com que você vá filtrando as suas amizades. Pessoas com os mesmos objetivos. O que você quer? Você tem que se juntar com as pessoas que estão ali na mesma cabeça, ali no mesmo pensamento.
quando você sai disso, sai desse propósito seu, você começa a perder tempo. E aí vai começando a ficar mais difícil para você alcançar o objetivo que você quer. E sempre olhando para essa questão, né? O que eu estou escolhendo aqui? Isso vai me agregar em quê? O que isso vai trazer para mim de benefício? Fazer essas perguntas também. Interessante. Pode terminar, desculpa. E nessa questão de você começar a tomar o rumo da sua vida, isso vai brotando em você uma segurança muito grande. Você vai começando a ver que aquilo que você começa a conquistar vai lhe dando mais força. E você começa a atrair pessoas e começa a atrair coisas que é só de acordo com aquilo que você pensa. Não é isso, Rosângela? É, porque é o seguinte, aí a gente vai entrar na lei da clareza. Quanto mais claro for o seu objetivo, mais fácil será para você alcançá-lo. Quanto mais fácil for o seu objetivo, mais fácil será para você alcançá-lo. Então, nós temos que definir com exatidão o que é que nós queremos. Porque a Jocasta está falando, o que eu quero da minha vida? Eu tenho que definir isso com exatidão. Eu quero ficar nos Estados Unidos, eu quero ir embora para Portugal. Eu quero ir embora para a Europa. Eu quero ficar nos Estados Unidos, eu quero voltar para o Brasil. Eliminar as distrações, as crenças limitantes. Você tem que perguntar quais são as crenças que me impedem de agir com clareza. O que está me distraindo? A Jocasta deu um exemplo. O que estava distraindo? O celular, outras coisas, tirando-a do foco, do objetivo, da clareza que ela precisava para o objetivo dela. E nós precisamos de criar planos de ação. Sem metas, é muito difícil de chegar lá. Sem metas é complicado. Vocês veem que quando um casal constitui uma família e essa família foi constituída com metas, o filho... Eu não estou falando para ficar agendando as coisas assim, não. Mas quando vem uma gravidez inesperada, é muito mais difícil. Então, o professor Jair, ele conta para a gente uma história de uma mulher que teve uma gravidez indesejada não, sem esperar, e o marido, no momento, estava sem trabalho, estava sem dinheiro. E eles estavam discutindo a possibilidade do aborto, que, graças a Deus, não aconteceu. Então, por quê? Porque não houve plano, não houve planejamento. Uma família planejada, ela tem muito mais condições de sucesso do que uma família não planejada. Uma carreira planejada, eu sei que muitas das vezes nós temos que estudar, de fazer alguma coisa que vai nos garantir financeiramente. A Eloá, na live passada, nós estávamos falando sobre prosperidade, ela estava falando sobre isso, sobre a profissão. Hoje nós conversando, ela já está assim, olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer... Então, ela já está delineando, ela já está aplicando uma lei mais clara dos objetivos dela. Essa é a lei da clareza. Você tem que criar um plano de ação. Você não pode ficar só no sonho. Eu sempre gostei de engenharia. Eu fui fazer direito, porque eu estava trabalhando como funcionária pública. Direito era mais viável para mim. E assim, como eu estava naquela função, eu já estava gostando daquilo, já estava gostando daquela área. E eu me encontrei ali. Mas eu fiz também por necessidade. Se eu não tivesse também encontrado alguma coisa, eu não teria feito. O Oliveira entrou aqui, vou dar um tchauzinho para ele. Então, Oliveira, você que chegou aqui, nós estamos falando da lei da clareza. E aí nós temos que aplicar. Eu vou falar para vocês aqui, eu falei, agora eu vou ler para vocês. 3 passos para aplicar a lei da clareza, que eu e a Jocasta trouxemos para vocês hoje na live.
definir com exatidão o que você quer. Não basta dizer eu quero ser feliz. Você tem que ter um trabalho que vai te dar satisfação financeira e vai te dar liberdade também. Eu vou ter satisfação e liberdade financeira. Ah, eu quero ser feliz, mas eu estou num trabalho que está me travando, que não está me deixando seguir. E é bom quando a gente encontra aquilo que a gente gosta. Gente, eu sempre gostei de trabalhar com as pessoas. E eu sou oral, daí a gente vai para o traço de caráter. E a terapia, ela vem no momento certo para mim. E agora eu tenho que fazer planos, eu tenho que ter metas, mas um plano em ação, não é um plano só para ficar no sonho, só para eu ficar sonhando. Ah, eu quero, né, Loa? Eu quero ser manicure, eu quero trabalhar na área de beleza. Mas e o plano? Aí eu vou entrar na vida da Eloá, porque ela me permitiu isso, porque nós estamos aqui na live, ela comentou antes. Ela fala que nada é por acaso. Às vezes você tinha que passar por aquele processo. Isso mesmo. Mas por quê? Quando a gente começa a ter a lei da clareza e aprender a lei da responsabilidade e a lei da clareza, você consegue definir o que você quer, independente da idade, independente do que você já passou. Então, hoje, eu quero que vocês escrevam um objetivo específico que vocês têm e 3 ações que vocês vão poder tomar hoje para chegar mais perto desse objetivo. Depois eu mais a Jocasta podemos escrever isso, mas isso é um exercício para vocês fazerem. Eu sempre peço ao pessoal para trazer lápis, caneta e papel ou lápis, porque a nossa live ela é muito ativa. Concorda, Jocasta? Sim, muito mesmo. E o que você está falando, né? Colocar lá o que você quer, definir o que você quer, escrever mesmo. Quando eu comecei, eu falei, né, que quando eu fosse terapeuta, queria dar aula, eu queria fazer palestra e eu queria fazer live. E lá, quando eu fiz, faz muito tempo, e depois que eu encontrei o meu papelzinho, eu fiquei chocada. Porque o tanto de coisa que eu consegui, porque eu fui bem específica naquilo que eu queria. Trabalhar como terapeuta, para mim, é muito satisfatório. Por que é satisfatório, gente? Eu já passei pela experiência, né, de ser cuidada, e fazer isso é muito bom. Quais os cursos que eu precisei fazer para me ficar cada vez melhor, eu também tive que colocar tempo, tive que ir lá estudar e fazer, e fazer, e fazer. E é como a Rosângela falou, né? Um sonho sem uma meta é um delírio. Eu coloquei que ia ser em 4 anos. Foi em 3. E a gente está continuando, né? Porque toda semana a gente vem, faz vídeo, trabalha aqui, atende cliente e vai indo, e vai indo. E essa questão de a gente ser muito clara naquilo que a gente quer, realmente dá muito certo. Porque quando você diz o que você quer, quando você fala para onde você quer ir, você consegue o caminho. Se não você diz que quer ir para qualquer lugar, qualquer caminho vai chegar, vai levar você para onde? E aí, isso. E aí a gente entra, a Júlia Zimmermann chegou aqui. Obrigada, minha querida, por você estar aqui conosco. E como que a gente faz para unir essas 2 leis? A lei da autoridade, da autorresponsabilidade, você ter autoridade, a autorresponsabilidade, e a lei da clareza. Você precisa de ter uma vida de propósito e ação assertiva. O que é ação assertiva? Alguém sabe? É o que você quer.
Mais alguém? Repete aí, Jocasta. Eu não peguei, não. É de acordo com o que você quer. Tipo, a gente vai fazer live. Quais as nossas ações para fazer as lives? Para levar esse pouquinho para as pessoas, para contribuir com as pessoas, para que elas tenham mais clareza. Que é isso que a gente faz toda semana, é levar mais clareza para as pessoas, ajudar elas no processo. A gente precisou dedicar tempo e a gente tem que fazer isso continuamente. Toda semana a gente está trazendo algo diferente, algo que contribui. Essas são as nossas medidas assertivas, né? Isso. Essas foram as atitudes, procurar assuntos interessantes, trazer para vocês, porque a gente está mostrando, né, o quanto ter essa conversa saudável faz bem. Quantas das meninas aqui, né, Rosângela, sai da nossa live e fala que tá muito gostosa a live, a gente conseguiu esclarecer certas coisas, e isso também fez parte do nosso processo, né? Da nossa clareza. A gente queria fazer e a gente colocou no nosso projeto e começou a executar. Não foi isso, Isso. Rosângela? Quando você tem uma vida de propósito e uma ação assertiva. Por exemplo, alguém deseja prosperidade financeira. Nós podemos aplicar essas duas leis na nossa rotina. Eu quero prosperidade financeira. Eu quero prosperidade espiritual. Então, eu tenho que aplicar a autorresponsabilidade e a lei da clareza, a lei da autorresponsabilidade. Ser o protagonista para mudar, para tomar as rédeas do que eu vou fazer, tomar decisões assertivas, ter clareza, né? Que quanto mais claro for o objetivo, mais fácil é de concretizá-lo. Não ficar caçando chifre em cabeça de cavalo, que a minha mãe falava, procurando coisas complicadas. A pastora Sueli chegou aqui, obrigada, minha querida, entendeu? Então, assim, eu desejo prosperidade, então eu vou aplicar essas duas leis. Então, o que é que nós podemos fazer? Nós vamos ter uma vida de propósito com ações assertivas para a gente aplicar a lei da autorresponsabilidade e a lei da clareza. E agora eu quero perguntar para você, o que você pode mudar a partir de hoje para assumir o protagonismo da sua vida? O que você pode mudar? Anota aí. O que você pode mudar a partir de hoje para você assumir o protagonismo da sua vida? Porque se você não consegue fazer sozinho, se você não tem clareza, se você não conhece da lei de autorresponsabilidade, se você está na posição de vítima, venha para a terapia, porque a terapia ela vai ajudar você a resolver esses problemas. A terapia é a ferramenta, gente. Para eu estar aqui, para a Jocasta estar aqui, nós passamos pela terapia. Não pensam vocês que nós nascemos com o dom. A Eloá tinha me falado isso uma vez. Você tem o dom. Você nasce com o dom. O que é dom? É uma coisa que vem do divino. Mas você também adquire. Você adquire conhecimento. É Eloá falando garra e determinação. Quando você tem garra e determinação, você consegue entrar com a lei da autorresponsabilidade e com a lei da clareza. Eu espero que tenha ficado bem entendido o assunto. E se vocês tiverem alguma dúvida, pergunta para a gente aqui, por favor. Eu quero... a Ione Cristina está aqui. A minha querida Rosa, minha prima querida, entrou aqui. Eu vi a Rosa tão rápido, Rosa, eu queria ter ficado mais com você. Então, o que você pode mudar a partir de hoje para assumir o protagonismo da sua vida? O que é ter uma vida, seguir uma vida com mais clareza e com mais responsabilidade? Você tomar as rédeas da sua vida. Você fazer coisas assertivas
parar de procurar coisas difíceis. Quanto mais simples, mais fácil é o propósito, mais fácil de conquistá-lo é. E ser verdadeiro, você tem que ser verdadeiro, você tem que ser uma pessoa verdadeira. Isabela está aqui, entende? Você tem que ser verdadeiro. Você não pode viver na máscara. Concorda, Você falou muito, você falou aí, né, que a gente passou pra gente estar aqui, que não é dom. Às vezes eu vou atender, já vai tão assim, a gente começa a atender e o cliente sai tão tranquilo, é tão gostoso, né? Aí o cliente sai, muito obrigado por você, você parece que tem esse dom. Aí o que vem na minha cabeça? Eu estudando até 2, 3 horas da manhã, era eu com o pé dentro da água para mim não dormir, era eu molhando o rosto para mim ficar sempre atenta, era eu organizando, agendando 1 hora do dia, às vezes eu conseguia era estudar 2 horas, às vezes era só uma, mas todo dia eu estava ali. E geralmente as pessoas acham que quando a gente chega aqui é fácil, né? Mas a gente sabe o que a gente passou. E mesmo quando a gente tem um dom, como a Cláudia está falando aqui, a gente tem que aprimorar. A gente, para estar aqui hoje, a gente passou pela terapia e a gente sabe que quando você não consegue tomar as rédeas da sua vida, quando você não consegue ser protagonista da sua vida, é porque você está precisando de terapia. Você está precisando se conhecer. Você está precisando ali de uma pessoa para lhe ajudar aí um pouco mais adiante, organizar ali com você aquilo que você quer. Isso a gente vê muito. Eu também eu faço alguns atendimentos de coach. E a primeira pergunta que eu faço, qual é o seu objetivo? Aonde é que você quer chegar? Porque quando a pessoa sabe o que é que ela quer, a gente vai lá e monta as estratégias e a pessoa consegue chegar. Não é isso, Rosângela? isso, e aí? Como? Não tem como você ajudar alguém se ela não souber onde ela quer chegar, o que ela quer, qual é o resultado que ela está buscando ali. E aí a gente entra no potencializador de metas, estratégias realizáveis, uma ferramenta que nós utilizamos na terapia para que o nosso cliente ele tenha a oportunidade de escrever, de sentar, de analisar. A gente analisa item por item da vida dele, física, espiritual, profissional, de carreira, familiar, amorosa. Nós analisamos item por item com o cliente, para que ele possa ter o rumo. Eu vou dar um exemplo aqui, que a Jocasta falou, a gente falando sobre o dom, nós falamos sobre o dom. A pessoa, ela nasce com um dom artístico, por exemplo, a criança nasce com o dom de tocar piano. Ela vai precisar de passar por um professor. Ela vai precisar de passar. O pregador, ele tem que passar pela oralidade para ele poder pregar. Ele tem que passar pelos estudos. O pregador bíblico ele tem que passar pelos estudos bíblicos. Ele não pode chegar lá e trocar Mateus por Lucas. Isaías por Moisés, ele não pode. Então, assim, nós precisamos de ser protagonistas das nossas vidas, das nossas coisas, tomar as rédeas da nossa vida, ter intenções assertivas, ter clareza nas coisas que nós vamos fazer. Os objetivos, quanto mais claro, mais fáceis eles ficam mais fácil é para alcançá-los. Então, nós precisamos de eliminar as distrações, as crenças limitantes, definir com exatidão o que nós queremos. Eu escrevi uma coisa aqui que, sem clareza, a clareza sem ação é só um sonho. Eu quero aquilo, eu estou certíssimo, que é claro para mim, é certo que eu quero
aquela carreira, aquela profissão, fazer aquilo ali, escrever um livro, mas eu só fico no sonho, eu não vou agir, eu não vou estudar, não vou procurar editora, entende? Para eu fazer. Então, eu quero ir para o palco, eu quero fazer teatro, eu quero fazer o stand-up, eu quero ir para a comédia. Mas se eu não estudar, se eu não praticar, se eu não ver o que os outros estão fazendo, se eu analisar, se eu não pegar exemplo, não vai funcionar, porque tem que ter ação. Então, nós precisamos de ter objetivos específicos. Não aceite menos do que o máximo para você. Você estava falando aí, questão do dom, né? A questão da comédia. Trabalhava com uma página de comediante. Outra página eu também tenho, mas era outra. E aí a gente tinha que ler os livros, né, para comédia. E aí um dos clientes me chamou e falou, perguntou se eu tinha isso. Não, não, é porque essa parte, esse horário eu tenho que estudar. E a pessoa olhar assim, descrente. A gente precisa estudar para ser comediante. Nossa. As pessoas pensam que a gente não precisa. Se você quer se destacar, é claro que você precisa ir estudar, não interessa a área. Até para ser comediante você precisa estudar. Isso. O que você precisa? O que você pode mudar hoje, a partir de agora, para você assumir o protagonismo da sua vida? Pense nisso. E eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco. Espero que a live tenha sido bem clara. E se você precisa de mais clareza e direcionamento, as palavras estão emolando, mais clareza e direcionamento, procure ajuda, procure a terapia. E nós estamos aqui, nós podemos, porque a terapia ela transforma vidas. Então, defina com exatidão o que você quer. E não aceite menos do que o máximo para você. Eu vou deixar minhas considerações finais com a minha querida Jocássia e agradecer a todos vocês que estiveram aqui e que vão nos ver depois. Muito obrigada por essa noite, por essa live maravilhosa. Quanto eu aprendi hoje. Muito obrigada por cada um que está aqui. Assim, um super beijo, Rosângela. Demais mesmo. Gente, eu vou colocar essa live tanto no YouTube como também no TikTok, tá bom? Então, hoje foi como assumir o protagonismo da sua vida, tomar as rédeas, tomar o controle da sua vida. E quando você toma o controle da sua vida, as coisas simplesmente acontecem. Fica conosco, sigam, passam essa live para quem vocês acham que precisam desse assunto. Assiste a live de novo, quem chegou atrasado. Eu sou muito grata por vocês que vieram aqui, porque ser protagonista significa tomar as rédeas da sua vida, ter atitude, agir com intenção e com consciência. Muito obrigada. Este mês de fevereiro e março, nós vamos falar como assumir o protagonismo da sua vida. Um abraço e continue aqui conosco. Muito obrigada. Talvez voltaremos na quinta-feira, tá, gente? Mas a gente vai estar passando para vocês aí. Obrigada, Eloá. Obrigada, Rosa, que chegou. O Harrison. A pastora. Todo mundo aqui. Eu li todo mundo. Nós somos tão poucos, mas nós somos tão muitos. O Oliveira, o Dalício. Obrigada, Oliveira, por você estar aqui com a gente. Tem as meninas do livro As Gatas que Agem, Eunice Santana, Mariane Rio, minha querida Rosilda, a Simoneide, que é show. Simoneide é show, hein, gente? É show de comédia. Ela está lá em Orlando e ela vai formar uma turma de comediantes. Quem quer aprender, quem quer estudar o teatro da comédia, chama Simoneide. Simoneide está aqui, Simoneide Show. @Simoneide Show. Um beijo, muito obrigada. I love you guys.